Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vim com mais uma materna história. E dessa vez a história vai ser sobre o meu segundo filho, que é o Rafa. E a história do Rafa, eu vou dar uma mesclada, porque eu preciso contar do início até hoje. Porque o fato que eu quero contar realmente são mais para quando ele já estava maior, certo? Já, tipo, teve uma coisa que aconteceu ontem, né? E outros que aconteceram assim por esses tempos, quando ele já estava maior. Porém, eu preciso explicar do começo. O Rafa, ele é meu segundo filho, como eu já falei. Ele nasceu em 2014. Quando ele nasceu, a Carolina tinha 1 ano e 7 meses. E o Rafa, ele foi o único filho planejado. Eu realmente queria ter o Rafa em seguida da Carol, porque eu queria que eles crescessem juntos, certo? Eu e meu marido. A gente já queria, né? Então ele foi planejado, ele foi esperado. A gente não evitou e pronto, e foi. E o Rafa nasceu já... Foi já um pouco confuso o nascimento dele. A gestação dele foi muito tranquila também, embora eu estivesse me sentindo um pouco antissocial, sabe? Eu não queria que as pessoas ficassem tocando na minha barriga, me perguntando o tempo todo, ai menina, não sei o que, eu não queria contato com ninguém. Eu tava foi bem difícil, assim, de lidar com essas coisas, porque foi muito diferente da gestação da Carol, que eu estava assim, super good vibes, saía pra tudo que é canto, embora eu estivesse passando mal na gestação dela, né, que eu vomitei muito. Na do Rafa eu não vomitei, mas eu enjoei bastante, porém eu tava me sentindo muito antissocial, não queria muito contato interpessoal. Mas assim, foi tranquila, não tive nenhum problema, não tive nada demais. Eu senti um pouquinho de dor quando eu tinha 6 para 7 meses, porque eu tive infecção urinária. Para quem não sabe, fica aí o alerta, a infecção urinária na gestação é muito perigosa, porque ela pode induzir o parto prematuro, certo? Então, assim, eu comecei a sentir um pouquinho de contração e tal. E aí, quando eu senti isso, eu fui ao médico, né? Fui logo na emergência, era a minha médica que estava de plantão. E aí, eu fiz exames e eu tava com infecção urinária. Mas, enfim, tratei, ficou tudo tranquilo. Aí, passou o tempo, Rafael nasceu. No dia do parto, que também foi cesárea, porque eu tinha tido uma cesárea recente, a médica me falou que tinha que ser cesárea também. Só que depois eu já soube, né, assim, anos depois que eu fui pesquisar, eu soube que não tem nada a ver, tá? Que você pode ter uma cesárea e depois ter parto normal e não tem nada a ver. Mas enfim, foi cesárea. Eu não me preocupei, porque a primeira já tinha sido cesárea também, tinha sido tudo bem, tudo certo, tudo ok. E aí eu falei, tá bom, então vamos lá, né? E ele nasceu com 39 semanas, o Rafa. E o parto dele foi tranquilo, assim. O parto em si foi tranquilo, certo? Pra mim, né? Na minha percepção. Só que meu marido acompanhou, né? Ele tava filmando. E quando me deram anestesia, tudo, a anestesia que eu tomei na primeira foi a peridural. Na segunda, do Rafa, já foi a RAC. E aí, quando foi tirar o bebê, ele subiu. Ele subiu, mas ele subiu muito. E aí a médica não conseguia puxar ele. Não conseguia. Eu sei que meu marido começou a passar mal. Quase que ele desmaia. Todo mundo falou, pai, ó, senta ali, porque se você desmaiar aí, ninguém ia poder fazer nada. Né? E aí eles conseguiram, a médica começou a pressionar aqui, tinha a minha obstetra, tinha uma outra e tinha o anestesista, né, envolvidos nessa situação. E aí elas começaram a pressionar assim aqui em cima já não tem anestesia, né, então tava me incomodando. E ele perguntou, tá tudo bem o anestesista, né, porque durante o parto o anestesista fica conversando com você. Tá tudo bem? Eu, não, tá tudo bem. Só que aí ele subiu aqui na minha cabeça também e ficou empurrando aqui. E aí foi uma confusão. Eu sei que conseguiram puxar a criança. Ele saiu, nasceu, tudo bem, tudo tranquilo. Não queria, mas teve que vir. E aí pronto, e foi tudo bem. Quando foi no outro dia, eu estava muito bem, plena e maquiada, já no meu quarto.
eu comecei a sentir, porque assim, eu me maquiei tudo, eu tava assim, meio deitada, meio sentada, né? Eu tava assim. E aí, quando eu me levantei pra tomar café, meu Deus do céu, eu tive uma dor de cabeça, que eu nunca tive isso na minha vida, eu não sei o que é, eu fiquei louca. Eu pensei que eu ia ter uma AVC, eu pensei que meu cérebro ia explodir, espalhar na parede. Eu pensei várias coisas, porque foi assim, foi uma coisa absurda. E eu sou uma pessoa que eu sou acostumada a ter dor de cabeça. Gosto não, mas tenho. Tenho muito, porque eu tenho enxaqueca hereditária. Então, eu sempre tive muita dor de cabeça, mas isso foi uma coisa absurda. E aí, o médico voltou, né, o anestesista veio. Só que assim, eu tô pulando uma parte, porque assim, depois que ele nasceu, né, ficou tudo bom, ficaram me costurando pra lá, eu comecei a passar muito mal. Eu vomitei e tudo mais, o anestesista teve que vir, a minha pressão tinha subido, tava 19 por sei lá quanto, e aí regularam a anestesia e eu estabilizei. E aí, no outro dia, voltando agora de novo, no outro dia eu tive essa dor de cabeça horrível, chamam um anestesista de volta. Aí o anestesista vem, conversa comigo e falou o seguinte, olha, você tá com cefaleia pós-RAC. E o que ele me explicou foi o seguinte, basicamente, no lugar onde a gente deu a anestesia, ficou um pequeno furinho, e aí, por esse furinho, meio que entra ar e fica pressionando o seu cérebro, e é isso. Aí, então, você tem duas opções. Ou você vai pra casa e fica tomando analgésico, que no caso era o quê? Paracetamol, porque eu só podia tomar isso. Paracetamol faz o quê na vida de uma pessoa que tem dor de cabeça? Nada. Na vida de uma pessoa que tem enxaqueca? Nada. E na pessoa que tá com cefaleia pós-RAC, numa dor de cabeça absurda? Menos ainda, né, minha gente? Então eu falei, eu não tenho a menor condição, como é que eu vou criar uma criança, duas, com essa dor de cabeça absurda? Eu não tô com condição de viver, de respirar. Eu falei, não tenho condição nenhuma de fazer isso. Qual é a segunda opção? Ele falou, a gente volta agora para o centro cirúrgico, eu vou fazer um funcionamento sanguíneo, que nada mais é que tirar sangue da sua veia e colocar de volta exatamente no mesmo buraquinho onde eu fiz a anestesia. Vamos fazer isso, claro. Há um grande risco nisso, né? Porque ele tinha que achar exatamente o furinho. Tinha que achar exatamente o furinho ali na minha coluna, onde ele colocou aquela, não podia ser abrir um novo furinho. Tinha que ser ali. Entendeu? Então, assim, qualquer coisa que desse errado, podia dar muito errado. Eu falei, eu não tenho condições, eu preciso disso para viver. E aí, eu voltei para o centro cirúrgico. Meu marido ficou no quarto achando que eu ia morrer, ele ia ter que criar duas crianças sozinhas. Mas, no fim das contas, eu voltei para lá, em 5 minutinhos a vida era boa e maravilhosa novamente. E estava tudo certo, deu tudo ok. Perfeito. Voltamos para casa e a vida seguiu. Tudo ótimo, lindo, maravilhoso, era a Copa do Mundo, então meu marido ficava passeando com Carolina e eu ficava com Rafa em casa. Essa altura eu já tinha babá, porque da Carol quando ela nasceu não tinha, mas depois a gente contratou uma babá e aí eu já tava com babá nessa época e ela ficava me ajudando, né? Pronto, passou. Eu voltei a trabalhar com 3 meses, certo? E teve um dia que eu tava em casa, não sei por que motivo, não sei se eu ainda não tinha voltado a trabalhar, a babá foi trocar ele, a fralda dele. E ela botou ele em cima do trocador, e era aquele trocador que era assim, vinha a banheira e em cima é o trocador, certo? Que é a banheira, aí fecha a coisinha assim e é o trocador em cima. E ela ficava bem colada assim com o berço da Carol, que era no quarto da Carol, que ficava essa banheira com o trocador. E aí ela foi trocar ele, e trocando ele aqui, ela virou para pegar alguma coisa. Nisso que ela virou, a criança fez o quê? Ele rolou e caiu no chão. Com 3 meses de vida, Rafael virou no trocador e caiu no chão. E ali foi Deus, porque não aconteceu nada. Ele não teve nada. Só chorou. Eu saí correndo desesperada, ele não teve nada. Eu não sei se ele meio que foi sendo segurado entre a banheira e o trocador e o... Não, acho que não. Eu sei que não aconteceu nada. Eu fiquei desesperada, ela também, mas ficou tudo bem. Ok. O tempo passou, e Rafa tranquilo, tudo mais. Quando ele estava com... Eu não sei ao certo, porque eu não me lembro mais. Eu perdi, inclusive, as fotos e as coisas desse acontecimento. Mas, entre 9 e 10 meses, eu acho que ele tinha 10 meses. Ele dormia na minha cama. Por quê? Porque a Carolina tinha um quarto dela, ela sempre foi acostumada. Nessa época, a gente morava num apartamento de 2 quartos. E...
Ela tinha o quarto dela, porque ela sempre foi acostumada, desde que voltou da maternidade, ela sempre dormiu no berço dela, no quarto dela, tranquila. Eu me levantava e ia amamentar ela lá, tudo certinho. Com o Rafa, quando ele nasceu, eu preferi deixar ele no meu quarto, em vez de deixar ele no quarto dela, porque primeiro que não cabiam 2 berços no quarto dela, já começa daí. E segundo que quando ele chorasse e acordasse, ele não ia acordar ela, porque ela já dormia a noite inteira, né? Então, o berço dele ficava do lado da minha cama. E aí, ele dormia no berço? Não, ele dormia na minha cama. Por quê? Porque a essa altura eu já estava morta com farofa, né? E eu não conseguia, quando eu pegava ele ele dormia no berço dele, mas quando eu pegava ele pra amamentar, ali ele ficava na minha cama. Dormia eu, ele, o pai, todo mundo. A gente dormia ali. A Carol dormia no berço dela, no quarto dela, e dormíamos nós 3 na minha cama. Então, ele já foi acostumado a isso. E aí, o que aconteceu? Teve uma noite que eu me acordei e eu falei pro meu marido: olha, acordei, eu vou no banheiro, olha o Rafa aí. O banheiro era no meu quarto, né? Era uma suíte, era no meu quarto. Eu me levantei e entrei no banheiro. Assim que eu entrei no banheiro, que eu sentei, que eu fechei a porta, o menino caiu da cama. Vocês acreditam numa coisa dessa? O menino caiu da cama. Aí o pai acordou, né? Enlouquecido, claro. Aí eu saí do banheiro, peguei ele chorando muito, chorando muito, chorando muito, mas ali ele foi chorando, se acalmando, dormiu. A criança dormiu. A minha cama era um pouquinho alta, mas não era, meu Deus, como era alta, sabe? Não. A queda que ele levou do trocador era bem mais alta, mas enfim, dormiu. Quando foi no outro dia que eu peguei a criança, ele não se mexia. Ele fez, e tudo, ele chorava. Eu tocava nele, ele chorava, tocava nele, ele chorava. Eu falei, isso não tá certo. A gente tem que levar essa criança no médico agora. E corremos com ele para a emergência. Chegou lá, fomos para a emergência, acho que da ortopedia, porque, né, passou pela triagem, isso aqui caminhou para a ortopedia. Beleza, chegamos lá, o médico ficou, olhou para ele, perguntou o que foi acontecer, não, ok. Ele tocou aqui no menino, o menino gritou. Eu tava achando que tinha sido a costela, porque quando mexia assim nele, ele chorava, então eu achava que tinha sido na costela, mas não. O médico tocou assim no ombro dele, aí ele falou, é o ombro. Aí a gente teve que fazer um raio-x. Fez o raio-x, ele tinha quebrado a clavícula. Ele quebrou a clavícula. E com 9, 10 meses ele quebrou a clavícula. Gente, foi um pesadelo. Eu fiquei, meu Deus. Aí o médico falou assim, olha, e teve sorte, vocês vieram logo e tudo, porque se essa clavícula tivesse mexido mais 1 centímetrozinho, ele perdia os movimentos do braço. Eu fiquei chocada. Bom, enfim, ele falou não tinha mais o que se fazer, porque quando isso acontece não tem o que se fazer, o osso cola, né? E como ela falou, ele vai colar e vai criar um calo, certo? Vai calcificar um calo. E aí, conforme ele for crescendo, isso vai desaparecer. Hoje, realmente, ele não tem nada. Você passa assim, a mão na clavícula dele, não tem nada, mas na época ficou assim, um negócio, uma bola, assim. Mas, enfim, aí ele falou, ó, vamos imobilizar o braço dele, e aí é só o que tem que fazer, porque nem isso não era necessário. Mas como ele era um bebê e ficava se mexendo, era melhor para deixar paradinho. Ok, no outro dia ele já estava engatinhando só com a coisa mais fofa. Um bebezinho com o braço enfaixado, minha gente. Isso dava dó, mas era a coisa mais fofinha da vida. Enfim, ficou tudo bem, tudo certo. Ele se recuperou, ótimo. O Rafa, ele sempre foi uma criança, desde bebê, muito emotivo, muito, muito emotivo. Ele é o drama em pessoa. Mas ele sempre foi muito emotivo, ele chorava assim, sabe? Ele se emocionava com facilidade. Eu lembro quando ele era bebezinho, se tocasse música assim, lentinha, sabe? Se essa rua, se tocasse na televisão, se a gente cantasse, ele começava a chorar. Ele fazia... E chorava. Era muito engraçado, muito fofinho, muito bonitinho, muito engraçado, dava uma dó. Aí, tanto que eu tenho uma amiga que sempre ficava cantando pra ele chorar. E eu ficava puta da vida com ela. Mas enfim, ele sempre teve isso. E ele sempre teve uma coisa que ele tinha muito medo de separação da gente. Eu acho que é porque ele ficou dormindo na nossa cama, porque não tem explicação. Ele não podia, a gente se afastar dele um pouquinho, que ele chora, se desesperava. E ele tem isso até hoje. Hoje diminuiu, mas ele ainda tem. Agora, olha o que aconteceu. Tempo atrás, eu acho que foi ano passado isso, ele faz jiu-jitsu e a Carol também. E o pai sempre leva, ou então eu levo, mas normalmente é o pai. E aí ele foi com eles pro jiu-jitsu, pra aula, e ele ficou lá, a gente fica lá, né, esperando que acabe. E aí quando acabou a aula, ele subiu, a Carol subiu atrás dele e o Rafael demorou por algum motivo. E aí eles foram na secretaria fazer sei lá o quê.
Quando o Rafael subiu, não viu o pai e a irmã, se desesperou e saiu da academia. No que ele saiu da academia, ele correndo, procurando o pai e a irmã, não encontrou, correu e atravessou a rua. E vinha um carro, a sorte que não aconteceu nada. Mas ele estava desesperado. E o pai saiu atrás de Rafael. E ele já tinha atravessado a rua, um carro vindo. Vê que perigo, que perigo. Aí ele chorando, desesperado, achando que tinham deixado ele, que tinham abandonado ele. Outra vez a gente tava no parque aqui e ele tava andando na motinho dele, que ele tem uma motinho, que ela vai bem devagarinho, e a Carolina tava andando de bicicleta. E aí nisso eu tava com o Vitor no carrinho, ainda não tinha Marina, eu tava com o Vitor no carrinho, e aí o pai falou, vamos embora, né, vamos embora já, porque tava ficando frio, eu vou pegar o carro e vamos buscar vocês. Ok, ele foi pegar o carro, veio. E eu falei, vamos, tá na hora de ir, vamos. Saí empurrando o Vitor, a Carolina veio na bicicleta e ele tava fazendo a volta com a motinho. Aí a gente andando, ele achou que a gente ia esquecer ele, eu não sei o que aconteceu, ele deu um grito, mãe! E saiu correndo, desesperado, deixou a moto, deixou tudo, saiu correndo, desesperado, o meu filho, e eu tava bem pertinho dele. O meu filho, vocês iam me esquecer, não sei o que. Falei, meu amor, jamais eu iria ele esquecer, nunca que eu ia fazer isso. Vá pegar sua moto, a gente tá aqui esperando. Eu não quero, ele não queria voltar pra pegar a moto, achando que a gente ia sair correndo e deixar ele ir embora. Ok. Quando foi por esses dias não, ontem, eu fui com ele, fui pegar ele na escola e de lá eu fui pegar o cachorro que tinha levado pra tomar banho. E aí eu falei, não falei pra ele que a gente ia pegar o cachorro, falei, a gente vai pegar alguém. Aí a gente foi no caminho, brincando disso, sei que. Chegou lá, ele não quis descer, eu estacionei, o veterinário era aqui, eu estacionei aqui do outro lado da rua, um estacionamento. E eu falei, vamos, Rafa, ele, não quero. Eu fiz a burrada de deixar ele no carro. Falei, então você vai ficar aí? Ele falou, vou. Eu falei, tem certeza? Ele, tenho. Rafael, então tá certo, vai ficar aí. Agora fique quietinho. Baixei um pouco os vidros de trás, porque aqui, se fosse no Brasil, eu jamais deixaria. Nem fosse por 2 segundos, jamais deixaria. Mas aqui é mais tranquilo, então assim, não tem violência? Tem, mas é muito mais difícil nessa questão. Eu falei, eu vou baixar então um pouquinho os vidros, que não tinha sensação, tava frio, sabe? Mas pra não ficar abafado dentro do carro, baixei um pouquinho os 2 vidros de trás, tranquei o carro e deixei ele lá. Fica aqui que eu já volto, tá bom? Fui pegar o cachorro, só que demorou um pouquinho, sabe? Eu acho que eu passei no máximo, assim, estourando 10 minutos. Não foi nem isso. Acho que 6 minutos, 7 minutos. Eu fiquei lá no coisa, esperando o cachorro. Quando eu volto, Rafael, voltando o cachorro fazendo xixi, o Rafael vem correndo, me abraça. E ele aos prantos, Rafael, você saiu do carro. O carro tá apitando, ele falou, não. Eu falei, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Eu fiquei com medo, você não voltava mais, eu comecei a ficar muito nervoso. Ele começou a se tremer de nervoso. Ele ficou desesperado, achando que eu tinha abandonado ele. Nessa hora, quando isso acontece, ele não pensa, ele só fica desesperado, nervoso, se tremendo. Ele não consegue raciocinar que a pessoa... Calma, vai voltar, a pessoa tá aqui, o carro tá aqui, você tá aqui. Eu não vou sair andando sozinha, louca, e ir embora. Entendeu? Ele não consegue pensar. Ele fica muito desesperado. Então ele ficou nervoso. Saiu do carro. Achou um homem na rua, um homem que trabalhava numa ótica aqui, ficava ali na frente, dentro do estacionamento que ele tava. E pediu ajuda ao moço, porque ele não sabia onde é que eu estava. Ai, menina, eu fiquei tão nervosa, eu briguei com ele, que ele não era pra ele fazer isso, não sei o que, nananã, isso era um absurdo, nananã. Voltei pra casa. Cheguei em casa, ele contou pro pai, ele subiu chorando, porque eu ainda fui fazer outra coisa, fui jogar um lixo, e aí a irmã dele já subindo. Ele chegou, contou pro pai, e o pai pegou, conversou comigo, que eu não devia ter deixado ele no carro, não sei o que, mas na hora eu tava muito irritada, e eu não tava irritada com ele, eu tava irritada porque ele tinha se colocado em perigo. E aí, depois eu me acalmei e conversei com ele, assim, 5 minutos depois, eu me acalmei e conversei com ele, pedi desculpa a ele por ter gritado com ele, por ter brigado com ele, e que tava tudo bem. Mas aí eu peguei e passou o dia, né, e eu fiquei me sentindo mal, porque aquilo tinha acontecido, e aí eu fiquei pensando durante o resto do dia, e fiquei pensando, poxa, foi minha culpa. Fui eu que coloquei ele em perigo, fui eu que deixei ele naquela situação, sabendo que ele tem esse jeito dele. Entendeu? Então eu peguei e depois eu conversei com ele. À noite eu chamei ele, Carolina já tinha ido dormir, e eu chamei ele e falei, filho, me desculpe por ter deixado você dentro do carro, não deveria ter feito isso. A partir de hoje você não fica mais dentro do carro.
seja em que momento for, porque assim, a gente tem um costume, quando eu vou no mercadinho que tem aqui na rua, ele não quer descer, normalmente ele não quer descer, ele e a Carol, eles ficam dentro do carro, mas é na porta do mercadinho, se ele desce, ele entra no mercadinho, não tem problema, sabe? Mas eu não confio mais, né? Eu não falei pra ele que eu não confio mais nele, não é isso, não é que eu não confio nele, é que eu não confio que eu vou estar na fila, que vai demorar um pouco e ele vai se desesperar, e nesse momento de desespero ele não vai conseguir pensar assim, vou entrar no mercadinho, sabe? Eu penso que ele pode sair para o outro lado, atravessar a rua, entendeu? Então assim, eu não posso me permitir colocá-lo em perigo, entendeu? Então eu falei, você não vai mais ficar no carro, até eu ter certeza que você está seguro, que você tem certeza, está tudo bem, que você sabe que eu não vou embora, eu não vou deixar você não vai ficar sozinho, eu não posso fazer isso com você. Então assim, você não vai mais ficar dentro do carro, por mais que você queira, me desculpe, mas não vai, você vai ficar sempre junto de mim, tá? Porque eu preciso que você esteja em segurança, e eu sei que você está em segurança se você estiver comigo. Foi meu erro, me desculpe ter brigado com você na hora, porque não foi sua culpa, mas eu briguei com você não foi porque você fez alguma coisa errada, foi porque você se colocou em perigo. No momento que você sai do carro, você podia ter sido atropelado por um carro que estava passando no estacionamento, você podia ter corrido no meio da rua e sido atropelado. Aquele moço que você pediu ajuda podia não ser uma boa pessoa e ter feito alguma coisa com você, entendeu? Então foi por isso, eu fiquei nervosa, eu fiquei desesperada, e aí eu terminei brigando com você. Só que não era com você que eu tava com raiva, eu tava com raiva de mim, porque eu tinha agido errado. Entendeu? Então assim, eu conversei com ele, eu assumi o meu erro, ele entendeu, pedi desculpas a ele e tá tudo bem, sabe? Só que isso é uma coisa que a gente precisa tratar nele, sabe? A gente já botou ele no psicólogo e tal, até a gente interrompeu, tem até que voltar o psicólogo justamente para tratar essa questão de insegurança dele, que ele tem, e ele tinha dado uma melhorada, sabe? Enquanto ele estava no psicólogo, na psicóloga ele até tinha dado uma melhorada. Mas agora eu vi que ele ainda não tá, né, lá. Ele realmente precisa ainda desse auxílio. Eu não sei de onde vem essa insegurança dele, mas é uma questão que a gente precisa tratar, né? E é isso. Esse foi o vídeo sobre o Rafa. O Rafa é maravilhoso, o Rafa é extraordinário, o Rafa é um furacão. O Rafa é um furacão. Sempre quando alguém me pergunta, dando uma definição do Rafa, Rafa é um furacão. Ele é tudo ao mesmo tempo, sabe? Ele é perfeito. Mas ele é assim, ele é o extremo, ele é dos extremos, sabe? Ele é muito intenso. Então, é isso. Essa foi a história do Rafa. Fica aí o alerta para você que tem filhos, que também são assim, que tem esse tipo de insegurança, tem esse medo de ficar só, de ser abandonado, de alguma coisa assim, que eles na hora que fica muito nervoso, assim, porque na hora eles não pensam. Na hora que está acontecendo alguma coisa, eles não pensam, eles agem na impulsividade, né? E isso é uma coisa que pode ser muito prejudicial, né? Eu fico pensando, meu Deus do céu, se aquele homem que ele pediu ajuda, depois o homem veio atrás dele, tá? O homem veio atrás dele, quando ele correu pra mim, perguntou, Tás bem? E ele falou, tô bem, eu agradeci ao Senhor, né? Então, e graças a Deus ele era uma pessoa boa, mas ele poderia não ser, né? Mas enfim, ficou a lição, e a partir de agora ele vai andar na barra da minha saia. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, se inscrevam no canal e até o próximo. Tchau!